Olá, sejam bem-vindos, porque hoje eu vou fazer uma receita de baguete um pouco diferente da que eu costumo fazer. Normalmente eu faço a baguete utilizando o pré-fermento, né, também conhecido como Polish, não tem uma tradução literal para o português, mas basicamente é um pré-fermento feito com 100% de hidratação. Só que hoje não, vai ser uma baguete de fermentação natural e com um processo chamado autólise, onde eu inicialmente misturo toda a farinha com a água e deixo por 1 hora. Vai ficar aqui por 4 minutos misturando na velocidade baixa e depois vou deixar descansando por meia hora. Esse processo, pelo que eu andei estudando, ele foi criado no início do século XX, quando começaram a vir as leis trabalhistas, e uma lei na França explicitou que os padeiros não poderiam começar a trabalhar antes das 4, 5 da manhã. Com isso eles criaram esse método que acelera o processo de confecção da baguete. E a massa fica assim, com o glúten levemente trabalhado. Eu vou cobrir com plástico filme e vou deixar descansando por 1 hora. Neste processo, eu só coloco a farinha e a água. E a água vai ajudar a quebrar e umedecer o grão do trigo, da farinha do trigo. E aqui eu tenho 325 gramas de água para 500 gramas de farinha de trigo. Bem, pessoal, a massa já descansou por 1 hora, para fazer o processo de autólise. Aliás, o processo de autólise vocês podem deixar até 4 horas, não tem problema. Aqui eu já adicionei o levain. Eu tenho 2 levains diferentes aqui, por isso que eu tenho 2 bolinhas aqui. Um é feito com farinha de centeio, o outro com frutas extraídas de frutas secas. As 2 receitas tem no canal, vocês podem olhar. E o meu fermento, ele tem hidratação de 50%, ou seja, para cada 100 gramas de farinha eu tenho 50 mililitros ou gramas de água. Além disso, aqui eu tenho 10 gramas de sal e 2 gramas de fermento biológico fresco, que está aqui entre os 2 levains, aqui, que é bem pouquinho. Agora eu vou trabalhar a massa aqui na batedeira 4 minutos na velocidade baixa e depois mais 7 minutos na velocidade alta. A massa já está devidamente sovada e agora vai ficar nesse tupperware aqui untado e fechado por 1h30. Bem, pessoal, a massa já ficou aqui por 1h30, já deu uma boa crescida, e agora eu vou deitar ela sobre a bancada para dividi-la em 3 partes iguais. Bem, agora eu vou dar o pré-formato, que é basicamente enrolar a massa em cima dela mesmo, fazendo uma espécie de um rolinho pequeno. E aí vou deixar esses rolinhos aqui descansando por cerca de meia hora. E aí a massa vai dar uma relaxada e então vou dar o formato final da baguete. Bem, agora eu vou ensinar vocês a modelar a baguete. Primeiro aperto bem com a mão para tirar boa parte do gás. E então pego essa borda, dobro e eu trago a massa para perto de mim. Depois eu dou essa estirada nela para deixar bem selado, com o mínimo de ar possível dentro da massa. Aí vai sobrar essa bordinha aqui, ó. Agora eu trago para cá. Aí essa bordinha eu puxo e com a mão, assim, com essa cunha da mão, eu vou selando a massa. Sobrou um pouquinho, aí eu dou mais uma apertadinha aqui, dou uma beliscada na massa e vou selando de novo. Mas eu não aperto não, eu só faço um movimento de cunha. E aí é só alongar. Sendo que na bordinha eu vou deixar ela pontudinha. Então eu faço esse movimento assim com a mão angulada para formar essa pontinha. Eu vou fazer uma baguete mais ou menos 40, 45 centímetros. E aqui agora eu vou colocar um pouquinho de farinha para não grudar muito. E aí eu vou colocar essas baguetes aqui. Agora eu vou fazer umas ondulações aqui, como se fossem umas telinhas. Vou deixar em cima desse tecido, que é um tecido de linhão, e vou colocar farinha por baixo. E veja como ficam lindas minhas baguetes, super longas. E agora elas vão ficar aqui descansando por 1 hora, 1h30 para crescer bem. E então vou transportá-las para folha teflonada, ou então, se vocês não tiverem,
uma folha de papel manteiga, que ela é ótima para deixar o pão, estirar, né, o pão na pedra refratária. E aqui vai ficar coberto com um tecido limpo, né? Eu normalmente gosto de usar linho. E vou dar umas borrifadinhas de água para deixar ele levemente umedecido, para não atrapalhar o crescimento dos pães. Bem, pessoal, as baguetes já cresceram e agora vem uma parte um tanto quanto desafiadora, que eu vou transferir a baguete daqui para cá. Para isso eu vou usar uma espátula de pizza, eu vou fazendo esse movimento aqui, eu vou rolando a baguete até a espátula e depois eu transfiro aqui para a folha teflonada. Vocês podem usar também uma folha de papel manteiga. Prontinho, eu basicamente introduzi essa espátula aqui por baixo, ergui a baguete e fui introduzindo essa grande aqui por baixo, então consegui transferir para cá as baguetes. Agora eu vou fazer os cortes e agora eu vou transferir para o forno, que já está a uma temperatura um pouco acima de 230 graus. Elas devem assar por cerca de 20 minutos, sendo que na metade do tempo eu vou girar elas, porque eu sei que o meu fundo do forno aquece mais do que na frente. E além disso, já tem uma panela de ferro fundido no assoalho do forno, onde eu vou jogar água e deve gerar uns 10 segundos de vapor. Isso é muito importante para dar cor à casca. A casca vai ficar com aquela cor dourada, bonita, e além de dar uma chance de um último crescimento para a baguete. Eu jogo no forno mais ou menos 50 ml de água e isso faz com que gere mais ou menos os 10 segundos de vapor necessários. Agora vai assar aqui por 10 minutos, então vou girar o pão. Já dei uma girada e vejam como elas já estão lindas. Vai ficar mais um pouquinho só no forno e já estarão prontas. Bem, pessoal, vejam como ficaram lindas minhas baguetes. Para falar a verdade, são uma das mais bonitas que eu já fiz nos últimos tempos. E agora eu vou partir para mostrar para vocês como elas ficaram por dentro. Eu vou partir ela de comprido. Vejam só que maravilha. As bolhas irregulares, né, como a baguete deve ter. Perfeita. Eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Essa que foi uma baguete feita com autólise e também com fermentação natural. É isso. Até mais.